Quem é Luiz Antônio Lix Micel Machado? Márcio, eu sou nascido em Montenegro, tenho 44 anos, estou nascido no dia 13 de abril de 1970, filho da quarta geração da família Lix, aqui no Vale do Caí, terceira geração em Montenegro, né? Segunda geração da família Micel Machado em Montenegro também. Meu avô era ferroviário, Dorival Machado, foi agente da aviação férrea em Montenegro, por Maratá, depois foi promovido para Montenegro, casado com a costureira Nilza Micel, né? Minha mãe Lix, família Lix, sempre teve comércio aqui em Montenegro, na Ramiro Barcelos, na Oswaldo Aranha, tia Irma Vai, né? Estudei na escola evangélica, no Jardim da Infância, depois no São José, no São João. Casei aqui em Montenegro, minha filha nasceu em Montenegro também. Então eu cresci esses 44 anos aqui, tive que estudar fora por falta de universidade na época em Montenegro. Trabalho aqui, mas muito também fora da cidade. Certo. Em que momento o senhor decidiu concorrer a deputado estadual? Olha, Márcio, acho que isso veio crescendo. Eu comecei a escrever sobre economia, depois do meu mestrado em economia, onde a política tem bastante interseção com a economia, né? É o resultado de muitas decisões políticas. Daí tu bem sabe que nós trocamos algumas ideias sobre escrever, até que no IBA sobre economia, acabei indo publicar em outro jornal semanalmente, e por escrever aquela coluna semanalmente, e com o foco de esclarecer aquilo que o atual governo vinha dizendo que era, e que na verdade não era, ou não era bem assim, eu comecei a ficar indignado com aquilo e resolvi participar. Tinha condições, né? Tinha uma condição financeira para isso, uma condição estratégica também, sabendo que a Ana Amélia, candidata ao governo do estado, era mais forte até então e continua sendo candidata ao governo, então havia chances de realmente participar do governo. Não é uma participação, não é só por participar, não é só para competir, é para ganhar, né? Com conhecimento em todo o estado, porque eu sempre trabalhei desde o Porto de Rio Grande, Panambi, Santo Ângelo, Vale do Paranhana, Vale do Sinos, região metropolitana, Serra Gaúcha, né? Pensei que era o momento me colocar à disposição para tentar realmente fazer o que deve ser feito, né? Então acabei indo para esse lado. Normalmente os candidatos ou os políticos, eles começam a participar da vida pública concorrendo a vereador ou a prefeito. O senhor está indo direto a deputado estadual. Essa falta de experiência do jogo político, do dia a dia da vivência política, não é prejudicial na sua opinião? Na verdade, Márcio, não é bem assim. Eu sou filiado desde 1995 no partido político. Vivenciei a gestão de Ivan Zimmer com 25 anos, o escândalo da saúde, não sei se você se lembra daquilo. Eu fui advogado interno na prefeitura, participando de todo aquele processo, participando de processos internos muito pesados do próprio partido. Era para ter sido presidente do PP em Montenegro em 1996, e isso não é pouca coisa, se pensar como é que era na época. Na época estava aí o Firmino, o Ivan, a Tia Lia, Elossi, essa turma toda, né? Então eu era para ser o presidente do partido, mas como nós perdemos as eleições para Madalena, se optou por colocar alguém com um viés mais contestador, no caso assim foi o Remy Vai, né? Eu fui para a Assembleia Legislativa ser assessor parlamentar, dei assessoria jurídica para os candidatos do Vale do Caí e Vale do Taquari, e depois disso ainda fui, claro, trabalhar como advogado de grandes empresas. Isso também requer muito jogo político e contatos políticos. Então, assim, eu diria que eu tenho muita experiência política, né? Perfeito. E de que forma o senhor espera ajudar os montenegrinos na Assembleia Legislativa? Olha, Márcio, dá para fazer bastante coisa, né? Uma primeira situação que me salta aos olhos, né, e nunca foi feito em Montenegro, é fazer um escritório político dentro da cidade, né? Esse escritório político ele é possível, ele é legal, né? E ele tem a intenção de aproximar a comunidade do seu deputado estadual. Por exemplo, fazer um escritório na Galeria Central, por exemplo, não precisa ser ali, em qualquer lugar, né? Onde as pessoas vão lá e se aproximam, não precisam ir até a Assembleia, se coloca a gente do partido ali para fazer essa peneira, digamos assim, né? E se tem um contato mais direto com a comunidade. Agora, tem outras coisas que sequer precisa alguém lá pedir, porque aqui
no posto de Ipiranga, ali até aqui, precisa ter um viaduto. Né? Isso, há quantos anos isso está caindo de maduro? Montenegro daqui a pouco vai virar como era ali, Sapucaia, Esteio, que não se dava mais para andar ali. Exatamente. Isso tem que ser feito. Certo. O senhor tem colocado que a sua principal bandeira na campanha é a redução dos tributos sobre os medicamentos. Mas essa é uma matéria em que apenas o executivo, teoricamente, pode legislar, então envolve tributos. Então, como é que o deputado vai agir nesse caso? Também não é bem assim, Márcio. Como é que acontece? Isso é meu projeto de tese do doutorado em Direito. Né? Isso, basicamente, é uma desculpa que se utiliza, né, o executivo para não abrir mão de receita. Tá? Essa é uma matéria constitucional. Né? Está lá no artigo, entre o artigo 22 e 24 da Constituição, que dizem que legislam concorrentemente a União, os Estados e os municípios em matéria de direito tributário. No direito tributário, a parte do artigo 196, que é o direito da saúde, ele assegura o direito do cidadão ao acesso à saúde, e aí também isso já está batido na doutrina, esse medicamento é um acesso à saúde, né? Então esse é o direito do contribuinte, do cidadão, não só contribuinte, do cidadão, e um dever do Estado. O Estado aí se entende a União, os Estados e os municípios, né, de dar o acesso. E no ICMS, especificamente, que é o tributo estadual, realmente não dá para reduzir os tributos federais, né? Isso não é matéria de deputado estadual. Agora, o tributo estadual que incide sobre o medicamento, que é o ICMS, dá para fazer assim, tem que ser feito, porque lá no artigo 153, que trata do ICMS, especificamente, lá no parágrafo preciso, diz assim, ele vai ser tributado conforme a essencialidade da mercadoria. Isso dentro do direito tributário se chama princípio da seletividade tributária, ou seja, quanto mais essencial for uma mercadoria, menor tem que ser a tributação. Pois a minha pergunta até não diz respeito à essencialidade ou não. Eu sei, já dá competência para legislar. Como é uma matéria constitucional, como a Constituição está sendo desrespeitada, não precisava nem o Legislativo, nem o Executivo, nem ninguém. O próprio Ministério Público, por exemplo, poderia exigir essa redução. Mas isso é tão simples, por que isso ainda não aconteceu? Porque não se quer abrir mão de dinheiro. O mundo gira em torno do dinheiro. Os governos querem arrecadar mais. Aliás, isso que se faz, se coloca na mentalidade da população. Tem que pagar muitos impostos, porque vai retornar saúde, educação, segurança. O que a gente já viu que é uma besteira, uma tremenda besteira. Isso também, eu que dou aula sobre direito tributário, já escrevi sobre esse assunto, a tributação dos medicamentos, pontuado pela CAPES, em um livro de circulação nacional, né, em revistas específicas científicas, né, registradas na CAPES. Né, a gente vê que isso não é assim, se incute isso no povo para contribuir. Nós temos uma carga tributária muito grande, não tem retorno de nada, inclusive a saúde, né? Muito menos a saúde, a gente vê os hospitais aí caindo nos pedaços. Agora o dinheiro para fazer estádios, por exemplo, isso tem. E o imposto, mas só para explicar, o imposto ele não tem que retornar em serviços para o cidadão. Tá? O imposto é um dinheiro que se paga para o governo e ele fica à disposição do Tesouro para fazer o que quiser. Portos em Cuba, estádios de futebol, ele não é vinculado a uma destinação específica, como são as contribuições para a Seguridade Social. Então isso é um debate, assim, Márcio, só para isso a gente tem que pontuar bastante, porque realmente é o que o pessoal pergunta, mas isso não dá. Claro que dá para fazer mesmo. A Constituição, tu imagina se uma desculpa dizer assim, não, a Constituição está sendo ferida de morte. Né? Não, mas isso aí o deputado não pode fazer nada. Imagina se tivesse uma legislação aqui no Rio Grande do Sul dizendo que aqui é permitida a pena de morte. Fazer um exemplo bem tosco. Né? E, não, isso não é matéria... E o governador ia dizer assim, não, isso não é matéria que eu possa mexer, isso tem que a Assembleia Legislativa que tem que entrar com um projeto de lei. Né? Então, não é assim. Uma matéria de direito constitucional, ela sempre vai se sobrepor a uma matéria de direito administrativo, que é o que tu está falando, que é a competência para legislar. Essa parte administrativa é muito menor do que essa questão constitucional, direito à saúde e tributário, e que é competência concorrente
de legislação, isso que eu te falei. O que quer dizer competência concorrente? A União só pode fazer normas gerais. A norma geral foi feita, está lá na Constituição dizendo o ICMS deve incidir somente conforme a essencialidade da mercadoria, e também diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? Isso é a norma geral. Depois os Estados têm que fazer as suas regras próprias, e as regras próprias são a incidência do ICMS. Certo. Montenegro teve entre 1995 e 2012 um deputado estadual. O senhor acha que a cidade foi bem representada nesse período? Márcio, eu realmente não sei, não posso te dizer se eu te dissesse assim, sim ou não. Tanto o não quanto o sim, né? Eu estaria sendo assim, eu estaria sendo leviano, porque eu estava, não estava acompanhando exatamente tão de perto assim a atuação política do nosso deputado. Isso até é uma meia-culpa, né, que eu faço. Agora, eu também não vi nada que eu posso dizer assim, que atuação, nada me marcou, mas não estou dizendo que seja culpa do deputado, talvez seja culpa minha de não ter enxergado, mas eu não enxerguei. Certo. O seu partido, PP, ele é aliado da presidente Dilma na disputa pela reeleição. E aqui no Rio Grande do Sul, a candidata Ana Amélia Lemos, ela tem uma posição, faz um discurso anti-PT, inclusive, muitas vezes. Não é uma contradição? É uma contradição. Isso faz parte do jogo político e realmente é bastante complicado. O que se diz internamente dentro do PP, Márcio? Se diz aí que a executiva nacional, né, deu um golpe no partido, porque os delegados, os representantes que iam lá votar sobre a coligação ou sobre apoio, né, foram lá preparados para dar o apoio ao Aécio Neves. Mas, por uma questão estatutária, lá, a executiva, aqueles presidentes, fizeram, diz assim, um conchavo, né, e declararam apoio para a presidente Dilma. Tanto é que nós aqui no Rio Grande do Sul optamos então nas nossas colinhas que a gente faz aí com os deputados federais, governadora, né, não colocar lá na propaganda política a opção como presidente o 13 da Dilma. Sim. Né? Nós aqui não colocamos isso. Né? Nós realmente aqui no Rio Grande do Sul apoiamos o Aécio Neves, né? No primeiro turno pelo menos.